Se você tem hérnia de disco e já se perguntou, isso pode me deixar paralítico? Você não está sendo dramático. Essa é uma das perguntas mais sérias que existe. É a que eu mais ouço no consultório. E hoje eu vou te dar uma resposta bem honesta para isso. Aquela que a maioria dos médicos não para te explicar direito. Fica até o final, porque tem um sinal de alerta também que você precisa conhecer. Se ignorar, aí o risco aumenta. Primeiro, vamos entender o que realmente está acontecendo dentro da sua coluna. A coluna é composta por vértebras, ossos empilhados, um em cima do outro, e entre cada uma delas existe um disco que funciona como um amortecedor. Quando esse disco ele hernia, ele sai do lugar e pode pressionar estruturas ao redor. A grande questão é o que exatamente ele pode pressionar? Porque dependendo da resposta, a conversa muda completamente. E é aqui que começa a verdade que poucos te explicam. Qual é a verdade sobre a paralisia? A paralisia por hérnia de disco, ela pode acontecer, mas em muito menos casos do que você imagina. Ela é muito rara de acontecer. A maioria das hérnias, ela pressiona as raízes nervosas. E isso causa realmente dor, aquela dor irradiada, a ciática, que é a mais famosa delas, um formigamento, uma fraqueza no membro, mas não uma paralisia total. Para ocorrer uma paralisia, a hérnia precisaria comprimir a medula espinhal de uma forma grave e prolongada. E isso é mais raro e ocorre principalmente em dois cenários. Na hérnia de disco da região cervical, no pescoço, comprimindo a medula, e na hérnia de disco na região torácica, comprimindo a medula torácica. Além disso, também existe uma outra condição chamada síndrome da caldequina, que é quando a hérnia de disco na região lombar comprime um feixe dos nervos que são críticos para o funcionamento dos membros inferiores. E a síndrome da caldequina, ela é uma emergência médica e cirúrgica, que eu preciso que você grave agora. Agora, se você ou alguém que você conhece tem hérnia de disco e aparece qualquer um desses sintomas, vá ao pronto-socorro agora. Perda do controle da bexiga ou do intestino, uma dormência ao redor do ânus ou das genitais, que é a famosa anestesia em sela, a sela do cavalo, a região aqui perineal, e uma fraqueza rápida e progressiva das pernas. Esses são os sinais da síndrome da caldequina. Ela é cirúrgica e urgente. Horas podem fazer muita diferença. Agora que você sabe o que é urgente, vamos falar sobre o que acontece em 90 a 95% dos casos. E o que você pode e deve fazer. O que realmente acontece na maioria dos casos? A boa notícia, e essa é real, é que a grande maioria das hérnias de disco melhoram sem cirurgia. Estudos mostram que em até 6 semanas de tratamento adequado, não cirúrgico, mais de 80% até 90% das pessoas melhoram significativamente. O nervo ele é uma estrutura sensível, mas ele é resiliente. Ele se recupera, ele desinflama. O disco ele também pode reabsorver. Normalmente, uma conta que a gente faz rápida é de 30% se for um disco com uma hérnia protusa e até 60% se for extrusa, em até 3 meses. E o problema não é a hérnia em si, é o que as pessoas fazem quando ela aparece. Elas ficam paradas, com medo de se mover, ignoram os sinais de alerta que eu acabei de falar. Elas buscam só o analgésico anti-inflamatório em vez de tratar a causa. E como é que funciona? Um movimento controlado, uma fisioterapia adequada e acompanhamento certo fazem toda a diferença entre uma recuperação de semanas e um problema que arrasta por anos. Agora, antes de continuar, me diz aqui nos comentários,
Você já teve ou tem algum desses sintomas que eu citei hoje? Escreve sim se você já teve uma dor irradiada ou nunca, se está se prevenindo. Eu vou responder os comentários pessoalmente essa semana, tá bem? E se esse vídeo já te ajudou a entender algo que ninguém tinha explicado antes, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser a decisão mais importante que essa pessoa toma esse ano, às vezes até para evitar uma cirurgia desnecessária, se expor a um risco muito grande quando não precisava disso. E o que ninguém te conta? Agora eu vou te dar algo que vai além do que você costuma procurar no Google, nas inteligências artificiais, no ChatGPT, no Grok, no Gemini, no Claude. Por que algumas hérnias doem absurdamente e outras são mais silenciosas? Porque o disco em si não tem nervo, ele não dói. A dor vem da inflamação que ele provoca ao redor dele, que a inflamação provoca ao redor dele. E também da pressão no nervo, a pressão mecânica, né? Isso explica por que duas pessoas com uma hérnia muito semelhante no exame de imagem têm experiências completamente diferentes. E também explica por que tratar a inflamação é tão importante quanto tratar a estrutura, o arcabouço, a postura, o sono, o estresse e até a hidratação influenciam diretamente na pressão dentro do disco. Não é frescura e isso é simplesmente a fisiologia. Então vamos revisar o que você aprendeu hoje. A hérnia de disco ela pode causar paralisia, mas isso é raro e tem sinais específicos. A síndrome da caldequina é uma emergência médica real e cirúrgica. Aprenda os sinais, ensine para outras pessoas também. A maioria dos casos melhora com um tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, a gente chama de tratamento conservador. E qual é a maioria? 80, mais de 90, 95% às vezes dos casos. E o que você faz após o diagnóstico importa mais do que o diagnóstico em si. Se você quer entender mais sobre como proteger a sua coluna e acelerar a sua recuperação, assista esse vídeo aqui, ó. Vai aparecer no final do vídeo. Eu explico algumas coisinhas que são importantes para você saber em relação ao tratamento conservador. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, tenta deixar o sininho ativado, porque toda semana eu vou falar sobre várias coisas, né? Mas nessa semana eu vou falar sobre o que os exames de imagem não mostram e como isso muda tudo no tratamento conservador. E além disso, salve esse vídeo, porque você pode precisar mostrar para alguém no momento certo. Cuide da sua coluna e até o próximo vídeo.